Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Hello Hello! E hoje um assunto muito interessante: sem resistência, sem reação e sem ressentimento. Olha que interessante. Então, repetindo aqui: sem resistência, sem reação e sem ressentimento. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu gostaria de falar sobre isso porque, na verdade, esse ponto da resistência, né, do que a gente está realmente resistindo e reagindo, acaba nos possuindo. Então, quais áreas da sua vida você ainda está resistindo e reagindo olhar? E aí eu começo essa live por um ponto que eu mesma estava em resistência em fazer lives. Eu fiquei pensando, e hoje uma amiga me falou assim: Elo, o que você está resistindo em fazer live? Qual é o seu ponto de vista sobre fazer lives? Eu falei, puxa vida, nenhum. Talvez a preguiça, de repente, de fazer uma maquiagem, passar um batom, aparecer aqui pra vocês. Mas eu tô sempre com vocês lá no grupo, né? Mas tem pessoas que não estão no grupo e daí não recebem, não me conhecem. Então pode ser que eu esteja resistindo e reagindo a ser famosa, né? O que mais é possível? A capacidade de ser vista, talvez. Boa noite, gente. Então, o objetivo hoje é que a gente traga uma consciência diferente, né, sobre o que nós estamos resistindo e reagindo e criando um certo ressentimento. Eu sei, Clarice, que você tem a sua fotinha. E como essas atitudes vão bloquear, né, o seu receber, vão bloquear novas possibilidades na sua vida. E aí, quando eu falei assim, ok, o que eu posso trazer hoje sobre isso? Eu falei, talvez a minha própria resistência, né, em fazer a live, talvez eu possa trazer isso. E aí tem um capítulo dedicado a isso, desse livro aqui, ó, O Lar das Infinitas Possibilidades, que fala exatamente sobre esse espaço, né, sobre não resistir, não reagir e não criar nenhum tipo de ressentimento na sua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre esse ponto, né? O que está segurando vocês nesse processo de expansão. Então, o que você está resistindo? Escreva aqui para mim, né? O que você percebe que você está resistindo em fazer? O que está bloqueando? O que você está reagindo? De repente, quando a pessoa fala, uma pessoa, uma situação que você não quer olhar, sabe? A pessoa liga pra você não quer falar. Você tá devendo no banco, você não quer olhar. Você tá resistindo em fazer vídeos, de repente, pro seu Instagram. Tá resistindo em falar com as pessoas. Então, percebe o que tá criando essa barreira. E escrevam aqui pra mim, por favor. Eu quero conversar com vocês, porque é sobre essa resistência, entendeu? É sobre essa resistência, né? O que é diferente. Por que eu tô resistindo e reagindo em fazer lives? O que eu tô pensando aqui? Eu apareço pouco aqui, não apareço? Eu apareço mais no Zoom, apareço mais no grupo, mais live mesmo. Eu fico, às vezes, eu vou olhar, faz um mês, eu acho que não faço nenhuma live. Às vezes eu faço com algum conector, que eu tô criando alguma coisa, mas assim, de fato, trazer algum conteúdo, alguma coisa, é uma resistência. Medo do julgamento. Em aparecer, em ser visto, né? O que eu tô resistindo em fazer passar um batom na cara e aparecer aqui pra vocês? Tô trazendo pra mim também, tá? Mas pode ser que sirva pra vocês, porque sempre é uma consciência coletiva, né? Quando a gente traz alguma abertura assim, principalmente numa live. E aí o Gary fala assim, ó: você resiste a ser possuído e ao fazer isso, você elimina as escolhas e as possibilidades. O ponto que ele traz aqui de ser possuído não é o possuído de demônio, tá? Não é o possuído, né, mas assim, é o possuído de, tipo, aquilo te possui. Então, assim, quem tem filho, né? O quanto vocês são possuídos por ter um filho. Porque se você fizer qualquer ação, sei lá, você vai convidado para um evento, você vai ter que pensar no filho. E ele faz parte desse processo. Você é possuído. Eu sou possuído pelos meus gatos. Então, se eu vou viajar, eu tenho que pensar, né, quem que vai olhar os gatos, o que vai fazer, se vai deixar a Amanda na creche, se meu pai vai vir aqui cuidar do gato. Então eu também sou possuída pelos animais. E quando a gente resiste a ser possuído por algo na nossa vida, a gente acaba bloqueando. Mas a gente não tem que ficar a mercê às necessidades.
A gente pode criar a nossa realidade, a gente pode criar coisas diferentes, mas assim, reconheça que você é possuído pelos seus filhos, reconheça que você é possuído pela sua vergonha, reconheça que você é possuído, tá? Estamos falando sobre resistência, sobre reação e sobre ressentimento, viu, Paula? Você que acabou de chegar agora. Então, muitas vezes, muitas demandas, né, das pessoas ao nosso redor, elas consomem a nossa energia vital. Então, sei lá, tem alguém que liga pra você e fala, meu Deus, que pessoa sem noção, você acha que eu vou falar com ela? E aí você fica resistindo, ela fica te ligando e você desliga e você não quer falar com ela, entendeu? Onde tá essa reação? Onde tá aquele bloqueio que você já fala, ai não, essa pessoa não. E aí o Gary traz uma situação nesse capítulo do livro, né, que ele conta do neto dele. Então, enquanto ele estava trabalhando, o neto dele construiu um forte no meio da sala, pequenininho, e ele queria que o Gary entrasse nesse forte. E ele estava resistindo, não, amor, daqui a pouco o vovô fala com você, daqui a pouco eu falo. E a criança insistindo. Quando ele parou e deu atenção, ele falou, olha, meu amor, eu agradeço o seu convite, mas o vovô não cabe nesse forte, mas mesmo assim eu vou dormir agora. Ok, vovô, você pode dormir. Então, essa é uma situação da criança, que vocês aqui têm, né? Várias pessoas aqui têm filhos, e a gente fica resistindo. Eu hoje mesmo, a Amanda, minha cachorra, chegou da creche, e ela queria a minha atenção. E ela tava lá fora, ela tava raspando a porta, latindo desesperadamente, ela só queria a minha atenção. E se eu ficasse resistindo àquela energia, ela não ia parar. Eu simplesmente abri a porta, ela entrou, fez xixi, porque ela faz xixi de alegria quando vê a gente, e aí ela dormiu. Eu falei, uau, era só isso, sabe? Então às vezes a gente fica resistindo e reagindo a uma situação que a gente não quer olhar, e sendo que se a gente olhar, aquilo para. Isso acontecia também bastante na questão da cobrança, sabe? De repente você tá como devedor do banco, e aí o banco não para de infernizar você, não para de criar uma situação. E aí você fica resistindo e reagindo àquilo, eu não quero olhar, não quero ver, desliga, e daí eles ligam de novo. Então, quanto mais você resiste, quanto mais você reage, você se torna escravo daquela situação, percebe? Aquilo te domina de um jeito que se você simplesmente baixar as suas barreiras e falar, ok, vou olhar para isso, vou fazer um acordo, vou tentar ver qual que é a possibilidade, mas falar, sabe? Não resistir e reagir. Me falem aqui se tem alguma situação que você está resistindo e reagindo, trazendo essa consciência aqui. Quais áreas da sua vida você tem lutado tanto que você nem percebe o quanto você está resistindo e reagindo? Tem alguma área que você percebe? Você meio assim, ai meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu tô aqui fazendo uma live para vocês porque eu tenho resistência em fazer live. Não é questão de vergonha, não é questão de aparecer, porque eu não tenho isso, eu não tenho vergonha. Mas assim, é uma resistência, sabe? É um compromisso, tipo, ai meu Deus, um compromisso de fazer lives, ok? Né? O que isso poderia criar? De repente, se eu viesse mais pra cá, porque a gente tá super engajado lá no nosso grupo, não estamos? A gente faz workshops, a gente faz Zoom, a gente faz várias coisas. E se eu trouxesse toda essa resistência pra cá? O que isso criaria? Me arrumar. Hoje eu passei muita raiva, resistindo ter contato familiar. Olha só, quanta coisa que vem à tona, né? E é exatamente isso. Simplesmente você entrega aquela energia, tipo, ok, não vou mais resistir e reagir, eu vou entregar essa energia. Aquilo tende a diminuir. Tá, Verônica? Vai resistir. Porque você para de resistir àquela situação. Então, simplesmente diminui. O que você... Dai, o que você falou que você passou muita raiva hoje? O que você estava resistindo? Conta aqui pra gente que a gente possa facilitar também isso. Boa noite, gente. Estou conversando aqui sobre resistência, né? O quanto eu estava resistente em vir aqui fazer uma live, porque eu acho chato. Não sei. Então, ser possuído não significa que você fará o que eles querem. Você não é escravo deles. Mas se você resistir a ser escravo, você se torna escravo da resistência. Então, o que você está resistindo?
A minha avó teimando, ok. Né? Tipo, você não quer nem olhar pra minha avó, porque eu sei que ela vai ficar. Então, assim, você fica resistindo e reagindo à sua avó teimando, e ela fica teimando cada vez mais pra chamar sua atenção. Você não tem que nada, exatamente. Então, Marla, mas eu tava nesse ponto porque vim falar sobre resistência e reação, que eu tava nesse ponto assim, tipo, o que eu estou resistindo, reagindo e fazer lives, entendeu? E sendo que eu não tenho vergonha, sendo que eu não tenho um celular e agora eu tenho tempo pra fazer. Então, o que é isso? Que energia é essa? Qual é a resistência de tudo isso? Nem tô resistindo. Não, eu tenho que estar em permissão, tá? Então, às vezes essa situação ela consome você, né? Seja um parente, que nem a Dai falou, seja uma cobrança no banco que não para de te ligar até você perceber e reconhecer, seja uma criança que não para de chamar a atenção do pai, da mãe, seja um animal, né, que fica tentando abrir a porta enquanto você não abre, ele não para. Então, o quanto você está tentando evitar ser controlado e com isso está sendo totalmente controlado pela sua própria resistência. E tudo que isso trouxe à tona e multiplicado, vamos destruir, descriar, por favor? Pode, POC. Façam o enunciado de vocês, né? E aí vem a questão de estar comprometido com a sua vida, que esbarra muito nesse ponto da resistência, né? O que exatamente é essa energia de resistência que paralisa esse compromisso com a sua vida? Você percebe se tem alguma área que você ainda está resistindo, reagindo e que daí paralisa a sua criação, paralisa o modo que você poderia criar algo diferente? Eu percebi que algumas coisas mudaram no meu negócio a partir do momento que eu estava disposta a olhar. Eu tinha tanta preguiça de grupo, de Instagram, assim, o que eu tô fazendo agora com o grupo, há um ano atrás era uma coisa impensável pra mim, sabe? Tipo, aquele compromisso de criar, de fazer criações, de fazer workshops, de interagir. E agora é algo prazeroso. Então, enquanto eu tava resistindo a essa energia, aquilo me paralisava nas minhas criações. E a hora que eu falei, ok, eu me rendo a ser possuído pelo meu grupo, do meu próprio grupo do WhatsApp. E aí ficou mais leve, sabe? Eu resisto aos relacionamentos. Então, como pode melhorar, né? Como pode melhorar, Clarice? Enquanto você resistir e reagir, você não cria, porque você se torna escravo, né? E o que é esse interagir, né? Tipo, o que poderia criar? É igual eu aqui, o que essa live poderia criar? Oi, Má, tudo bem? Saudades. O que essa live poderia criar? O que esse contato fora poderia criar, sabe? Me rendo a ser possuída. Interessante isso. É exatamente esse espaço. Tipo, me rendo a fazer lives aqui toda semana. Pode POC, entendeu? Então, a frase é: quando você se compromete com a sua vida, você faz o que se requer para criá-la e não resiste a nenhuma parte disso. Então, assim, o que exatamente você está escolhendo criar para sua vida que você ainda está resistindo? Estou trazendo a minha experiência aqui. Resistência em fazer lives. Ok. Isso é um problema para mim? Não. Eu tô com preguiça? Talvez. Que energia que é isso? Não sei. Comecei a pedir para o universo me mostrasse algo para eu mudar a minha energia. E o que apareceu? Ele sempre dá sinais, né? Tipo, o que poderia mudar. Qual a energia por trás disso? Qual a energia, gente? Nós estamos falando sobre resistência e reação. Seja na sua família, seja na sua vida, no seu negócio, com o seu dinheiro. O que você está resistindo e reagindo? Que se você entrasse em permissão, você não seria mais controlado, você seria possuído. Reconhece que você é possuído, de repente, em cuidar do seu pai, Maria. Reconhece, de repente, que você é possuído pelo seu filho, pela sua filha. Que aí aquilo fica um pouco mais leve, sabe? Apareceram músicas e comecei a arrumar umas coisas que estavam paradas. Então, essa resistência. A gente está falando sobre a energia de ser possuído. O quanto a gente ainda resiste em ser possuído pelas coisas, pelas pessoas. E que se a gente reconhecesse, a gente poderia criar mais leveza na nossa vida, né? E se você simplesmente escolhesse lidar com o que é requerido agora, sem drama e sem luta. Tipo,
vou escolher fazer a live sem drama e sem luta. Vou aqui entrar e vou ter vocês aqui conversando comigo, que isso poderia criar para o meu negócio e para minha vida. Percebe essa energia? E o Gary conta, né, nesse capítulo, que às vezes as pessoas ficam ligando, e tipo assim, ele é uma pessoa que tem um monte de coisa pra fazer, mas ele gosta de resolver as coisas na hora, sabe? Então se ele tá num jantar e de repente vem uma ligação pra resolver algo importante do negócio dele, ele para, pede licença e resolve aquilo na hora. Ele não fica protelando, depois eu vejo, segunda-feira eu vejo isso. E quantas vezes a gente realmente não vai pro que tem que fazer na hora, sabe? É isso que tem que fazer? Então vai, vamos lá, vamos marcar, vamos mudar essa energia. Tá vendo? Estava fazendo perguntas e apareceu a sua live 10 minutos antes de começar. Ok, Verônica. E é exatamente isso, sabe? O que a gente está resistindo e reagindo que criaria mais para o nosso universo. E eu tava contando aqui que eu tava resistindo e reagindo a fazer a live. E aí minha amiga me falou hoje um pouquinho o que você está resistindo em fazer live, o que você odeia em fazer lives. Aí eu fiquei pensando, falei, ok, o que eu odeio? O que eu tô resistindo, que é tão fácil para eu fazer e que simplesmente eu fizesse e poderia ter a oportunidade de outras pessoas me conhecerem, talvez? Né? Então, o que eu tô criando só no meu grupo que eu não tô escolhendo compartilhar aqui com pessoas que de repente nem conhecem Access, nem conhecem as ferramentas, né? O quanto é mais confortável, de repente, lidar com as pessoas que já conhecem? Não sei, gente. E se simplesmente você escolhesse lidar com o que é requerido na sua vida, sem drama e sem luta, o que isso poderia criar para você? Então, assim, trazendo para o meu negócio, tipo, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer contato, tem bastante parte chata também do negócio, sabe? Mas se eu ficar resistindo a isso, eu não vou criar. E às vezes a gente fica nessa resistência de olhar para determinada situação da nossa vida, seja a parte financeira, seja relacionamento, seja com seus filhos, seja com o seu corpo. Porque assim, o corpo também é uma questão de ser possuído, só que a gente só se atenta àquele corpo quando ele tá transmitindo alguma dor. E aí não é a escuta, entendeu? A gente só escuta quando a gente torna algo real, que é a dor. E quando tá tudo bem, a gente não vai procurar o que poderia fazer com esse corpo. Qual que é o movimento que esse corpo quer fazer? Qual é o exercício, né? Qual é o momento que você vai parar e vai olhar para você? Então tem algumas perguntinhas aqui básicas que a gente pode fazer pra gente convidar a estar num espaço diferente, sabe? Que é, o que está sendo requerido de mim aqui, nessa situação? Então vamos pegar esse momento seu aqui, Dai, com a sua avó, tá? Que é uma pessoa que tá na sua cabeça, tal. Então, o que está sendo requerido de mim aqui? A minha atenção nesse momento. Que se eu não resistisse, o que seria possível? Pegou energia? Nossa, ficou até... Tá um pouquinho pesado aqui, tô percebendo, tá daqui. Que escolha está disponível que eu estou ignorando por estar ocupado ou resistindo? Que escolha está disponível que eu estou ignorando por estar ocupado e resistindo? Então, qual que é a energia, né? O que está sendo requerido de mim hoje? O que requer a minha atenção hoje? Com os negócios, gente, também é assim. Se a gente parar e perguntar, né? O que está sendo requerido do meu negócio hoje? Qual é a energia que eu tenho que olhar? É estratégia? É vídeo? É classe? É conexão? O que tá sendo requerido de mim? Não é tudo que você tem que olhar o tempo todo, mas às vezes se você baixar suas barreiras e falar o que está sendo requerido de mim hoje, que se eu não resistisse, criaria mais. Percebe? É muito espaço, gente. É muito, muito, muito espaço mesmo. E aí vem o espaço da gente perceber como a gente pode honrar os nossos compromissos sem a gente se perder. A gente cria compromisso com as pessoas, a gente cria agendas ocultas. E isso que você tem, Dai, é uma agenda oculta com a sua avó. Você veio com algum compromisso de cuidar dela, certo? Que ainda você não percebeu, mas é um compromisso. Então, você está cuidando dela há quanto tempo? Não sei. Mas existe um compromisso oculto, uma agenda oculta com ela, que se você ficar resistindo e reagindo, que não possui essa agenda, não vai criar. Vai criar só
estresse, mais resistência, e daí bloqueia todo o fluxo energético de dinheiro, todas as possibilidades ao seu redor, quando você está resistindo e reagindo a essa situação, tá? Então, se você não está honrando os seus compromissos com a sua avó e não honrando os compromissos com você, você acaba se perdendo. Você sabe que tem esse compromisso com ela, né? Que você, exato, ó, é um compromisso. A vida toda ela cuidou de mim, então agora quem sou eu que não vou cuidar da minha avó? Então, assim, reconhecer que você tem esse compromisso é a primeira parte. Ok, eu tenho esse compromisso com a minha avó, que eu vou cuidar dela. Você também, Maria, com o seu pai. Que compromisso inconsciente que eu fiz aqui, que agora eu não sou capaz de lidar. E toda essa energia que traz à tona, todos os compromissos, votos, lealdades que vocês têm de compromisso de agenda oculta, podemos destruir e descriar, por favor? Pode ir, POC. Como a gente percebe que estamos resistindo? Eu vejo como uma irritação, sabe? Acho que é o primeiro sinal que a gente está resistindo e reagindo, é uma certa irritação. Tipo, sei lá, se eu tô resistindo em fazer live, o que eu acho um saco em fazer live? Entendeu? É uma resistência. Se a Dai tá com a questão da avó falando na cabeça dela o tempo todo, isso cria uma inquietação, um estresse, tipo, ok, o que ela quer, né? E aí, de repente, se você parar 5 minutos e falar, vó, o que você precisa? Qual que é a atenção que está sendo requerida agora? E é 5 minutos, Dai. Você dá atenção, depois você vai falar pra mim da experiência. Você dá atenção, você dá a ela a energia que se requer e ela vai parar de encher o seu saco. Mas até você fazer esse movimento, você vai ficar resistindo e reagindo. Resistindo e reagindo. E aí ela vai querer se chamar, puxar a sua energia. É a energia do sugador. Lembra que a gente estudou lá no workshop de Manipulando Energias? O sugador, ele quer chamar sua atenção. Então ele vai sugando, sugando, sugando. E aí quando você entrega a energia que se requer, ele para. E é bem essa energia que você não pode ultrapassar para a honra de você. Então, assim, que compromisso que você está deixando com você, que você está tão comprometida com a vida dela, que você não se compromete com você. Mas que se você não reconhecesse que tem esse compromisso com ela, o que isso criaria? Será que não é uma resistência em ter esse compromisso? Sim, você fica sugada. Fica sugada. Mas entrega a energia para ela. Vê o que tá sendo requerido, entendeu? Dá atenção naquele momento. E com a criança também é assim. Não é, Mayla? Essa criança fica chamando atenção. Então, quando você não para e olha para a criança e faz o que se requer, a gente não consegue. Você lembra, Dai, na própria classe de barra sua, o quanto o seu filho foi lá, requeriu a sua atenção. Enquanto você não foi lá e deu atenção para ele não parou. Ele queria a sua atenção, né? É um sugador. Então, quantas vezes você acreditou que precisava deixar de existir para honrar alguém? Olha que pergunta provocadora de Gary Douglas. Quantas vezes você acreditou que precisava deixar de existir para honrar alguém? E às vezes a gente faz aquele compromisso tão forte, tão real, que a gente acaba colocando a nossa prioridade, que é o nosso compromisso com a nossa vida, estar comprometido com a nossa vida, menor. Mas assim, se você não resistir, que existe algum compromisso, que existe um sugador, que existe a resistência, você, né? Tipo, você tem que deixar ser possuído por aquilo. A gente pode ser possuído pela casa, né? Porque a gente tem que fazer coisas da casa, tem que limpar, tem que lavar. Pelas nossas roupas, a gente tem que passar, tem que lavar, tem que ver, engomar. E aí, se a gente fica na resistência também, não tem como. Então, resistir e reagir não é uma opção legal. Vixe, veio esse relacionamento dessa pergunta. Ok. Quantas vezes você acreditou que precisava deixar de existir para honrar alguém? E a gente fica, né, nesse looping, tentando honrar a pessoa e resistindo em honrar e resistindo em fazer o que é requerido. E aí, qual que é a parte que sai? A nossa honra. De estar realmente comprometido com o nosso viver. Estar comprometido com a nossa vida. Sim. Total espaço da permissão. Total. E
E assim, até eu tava pensando até no meu espaço, sabe? Eu tenho um espaço aqui que faz 4, 5 anos que eu tenho. E aí eu tava resistindo e reagindo de soltar ele, sabe? Tipo, de repente alugar pra uma outra pessoa e soltar simplesmente. E o quanto essa energia tava me possuindo, sabe? Porque vira uma polaridade, né? Vira um espaço assim, trancado no corpo. E eu falei, ok, e se simplesmente eu baixar as minhas barreiras e soltar? Quem poderia possuir esse novo local? E aí apareceu já uma pessoa interessada, entendeu? E às vezes a gente faz com uma coisa com muito detalhe, muito cuidado, seja uma coisa que principalmente quando é algo material, né? E aí a gente resiste e reage em soltar aquilo. E simplesmente soltasse, o que isso poderia criar, né? O que isso poderia criar. Então, eu percebo nessa parte da resistência, até tem uma história de um amigo meu, né? Há um tempo atrás, que ele estava resistindo muito a não se tornar CF. E aí ele estava assim, quase se matando mesmo, batendo a cabeça na parede sobre essa história, né? De cumprir os pré-requisitos, tudo que ele tinha que requerer a fazer. E eu fiz uma simples pergunta, e se simplesmente você soltasse tudo isso, o que isso poderia criar? Nesses 10 segundos, né? Que você está tão apegado a isso, tão resistindo, reagindo a isso. E ele falou, uau, isso me deu um espaço assim pro meu corpo. E ele, naqueles 10 segundos, ele desistiu. Isso foi e criou muito pra vida dele. Porque ele estava resistindo a ideia de não se tornar, sabe? Isso estava se tornando maior do que ele. O incrível é que estou desocupado num espaço para criar algo novo. Sim, exatamente. O que eu soltar aquela situação, eu não resistir na entrega daquele espaço, poderia criar mais tempo para minha vida. E o que eu tô resistindo, o que eu tô apegada às coisas, a gente se apega às coisas, às pessoas, e simplesmente deixar essas pessoas irem embora, sabe? Elas vêm, cumprem um ciclo e elas vão embora. E o quanto a gente fica resistindo e reagindo em manter a pessoa, manter a situação, manter coisas que não vão contribuir mais para esse espaço, que é a honra da gente. Sim, que confirmação, exatamente. O que mais é possível, gente? O que mais é possível? Então, assim, essa foi uma pequena live, assim, sabe? Que eu quis trazer aqui, que é o que a resistência faz, né? O que a resistência faz com nossa falta de clareza, sabe? Boa noite, Lícia. Quando você se compromete com a sua vida, você faz o que se requer para criá-la e não resiste a nenhuma parte disso. Então, se você está comprometido com o seu negócio, você não vai resistir em fazer nada. Você não vai resistir em fazer vídeos, você não vai resistir em se comprometer com o seu negócio. Então, verdade, vocês realmente estão comprometidos com a sua vida? Ou vocês estão resistindo e reagindo a pessoas, a situações, a lugares? Ai, que chato falar com aquela pessoa. Ai, que saco atender tal pessoa. E se você não resistisse? O que isso poderia criar, né? Eu percebi isso, que o que mais resiste e reage é o que mais criaria se a gente não fosse mais refém dessa resistência, tá? Então, uma necessidade é algo que uma pessoa acha que é importante para ela. Não estou sujeito às necessidades dos outros. Provarei suas necessidades se for conveniente para mim, né? Então, se for conveniente a necessidade da outra pessoa, eu vou atender. Se não for, eu vou criar a minha vida. Mas reconhecer o compromisso é um espaço tipo, ok, eu já sei que eu sou possuída por isso. Eu sou possuída pelos meus filhos, eu sou possuída pela minha avó, porque eu fiz um compromisso de cuidar dela até morrer, entendeu? Ok, é um compromisso. Então, se você não focar, não der resistência àquela situação, simplesmente reconhecer que existe um lugar que você está sendo possuído por essa situação, isso tende a ficar muito, muito, muito mais leve. Exato, eu me comprometo. Então, assim, que parte que você não está comprometida com você, porque você está comprometida com os outros? E que parte de você que se você não resistisse e reagisse,
as pessoas também te dariam mais espaço. É meio louco, sabe? Pensar. Mas é isso, é a permissão. Basicamente, é o que o Access traz como a permissão, que é ser aquela pedra no rio, né? Onde a água toda passa e você não é arrastado por ela. Não é interessante? O Gary fala assim, ó. Gary não é escravo de nada e nem de ninguém. Mesmo quando é possuído, ele não é escravo, pois não está resistindo nem reagindo à propriedade. Ele está consciente da propriedade, pois não está sujeito às necessidades do outro. Percebe? Então eu acho que é isso o que veio de consciência até para você, que com o caso da avó, é que de repente você está criando muita resistência para reconhecer que você tem um compromisso de cuidar dela. E como não resistir a isso, poderia trazer um espaço de mais leveza para você estar comprometido com a sua vida. Então vamos parar, gente, de resistir e reagir a algo, né? A qualquer situação, né? O que isso criaria para o seu mundo se você não resistisse e reagisse a nada e a ninguém. Tivesse realmente disposto a receber de tudo, de todos, o que isso poderia criar. O que mais é possível? E aí eu vou repetir as perguntas que eu fiz para quem está chegando agora, que é: o que está sendo requerido de mim aqui? Se eu não resistisse a isso, o que seria possível? E que escolha está disponível que eu estou ignorando por estar ocupado resistindo? Ele conta uma história. Isso, exatamente. Que o neto ficava lá enchendo o saco dele, vou. E aí ele simplesmente para, dá atenção pro neto e depois volta. E a criança, ok, você pode dormir, vô. Eu não, né? E é bem isso mesmo, que é até a situação que aconteceu na classe de barras aqui com a Dai, com o filho, né? O filho o tempo todo vinha e queria a atenção dela, e eu até ensinei aquele fluxo, né? De realmente ela fluir energia para ele, porque ele estava requerendo atenção. E no outro dia, foi na classe do facelift, ele se comportou bem melhor, ele ficou muito mais tranquilo, ele foi lá até ela, mas ele ficou bem melhor do que em barras, porque é enquanto a gente está resistindo e reagindo. E eu lembro, até na classe de corpos nossa, né, Mar? Que eu troquei com uma mexicana e uma criança de 9 meses, eu acho, que era a Julia. E aí a mãe estava super preocupada, deixava a criança no carrinho e estava resistindo e reagindo ao choro da criança, não sabia o que fazia. A criança chorava e a gente dava a volta, e aí simplesmente o Gary falou: pega a criança e coloca aqui no corpo, não resiste e reage, inclui ela. E a hora que incluiu o bebê, ele relaxou e a mãe conseguiu receber da classe. Todo mundo cuidou da criança, né? Eu, a Mayla, a chinesa que estava com a mãe, coreana, sei lá, não lembro. E aí a mágica aconteceu, né? Então, enquanto a gente resiste e reage às crianças, às situações, em fazer a live, em criar o que poderia não ser criado através dessa resistência. Então, acho que é isso que eu vim trazer aqui para vocês nessa live de hoje. Avisar a todos vocês que se vocês estão resistindo e reagindo em trazer os seus corpos para receberem das minhas classes em Uberaba, né? Vou estar em Uberaba dia 21, sábado, com facelift energético, dia 22 com o processo de corrigindo a visão e MTVSS. Uberaba, que faz parte do Triângulo Mineiro, do lado de Uberlândia. De repente, se seu corpinho está resistindo e reagindo, o que isso poderia criar para você e para o seu corpo, né? Criaria muito. Essa é a minha agenda. Voltei classe de barras aqui em Limeira dia 28, num sábado também. E criei recentemente um fundamento que vai acontecer depois do feriado, do dia 10 ao dia 13 aqui em Limeira. Por que eu não esqueço mais, Mayla? Porque agora eu tenho um planner aqui na minha frente. Então, não esqueço mais, porque você sabe que eu sou uma pessoa que tem uma certa dislexia. Uberaba, Uberlândia, Araguaí, exatamente, é o triângulo ali. Terra de Chico Xavier, Mayla. Estou indo pela segunda vez. Fui ano passado e agora já conversei com o Chico que estou chegando novamente para mágica com os corpos, né? Porque facelift é uma loucura. Mayla vai fazer agora com Grace Douglas, não é mesmo?
vai se tornar facilitadora também dessa técnica. Você vai amar. Você vai falar assim, nossa, muito mais legal do que barras. Sinceramente. Muito mais legal. E o Corrigindo a Visão, né, amiga? Que eu tenho um apreço muito especial por esse processo incrível. Né? São 14 energias que a gente ativa nos olhos, que faz a gente enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. É muito bom. E o MTVSS, que é o principal processo corporal que o Axis tem. Então vai estar os dois, os meus dois preferidos. Visão e MTVSS no domingo, dia 22, em Uberaba. O que você está esperando? Se você que é da terrinha de Uberaba ou da região, o que mais é possível para estar com a gente? Não tem pré-requisito, viu? Nenhuma classe tem pré-requisito. Como pode melhorar? Barras também não tem, agora fundamento tem. Uma classe de barras. Que daí o fundamento é realmente um passo que você dá para desfundamentar a sua vida, né? São 3 dias e meio que a gente vai olhar para cada coisa que está funcionando ou não está funcionando na sua vida em todas as áreas e vai mexer, cavocar e desfundamentar. Marla, inclusive, já fez um fundamento comigo na fazenda, não é mesmo? E foi incrível. Muito... Oi, dona Ângela, tudo bem? Vocês estão mandando aqui convite para entrar na live, mas acho que é só de... sem querer, né? Acho que é. Bom, eu vou me despedir de vocês. Essa era a consciência sobre resistência. Sem resistência, sem reação e sem ressentimento. Para maiores informações, clique no link da bio e você vai saber a minha agenda. Se você está aqui e não participa do meu grupo, eu tenho um grupo do WhatsApp que é muito legal, muito animado, que rola vários workshops online. E também um grupo do Telegram para você que não tem paciência para o WhatsApp, porque tem de tudo, né? Se você ficar resistindo ao WhatsApp também, que isso poderia criar. Então a gente se encontra todos os dias. Todos os dias é assim, é uma entidade que eu converso. E é muito divertido, a gente traz muitas coisas lá. Tem várias coisas. Inclusive, gente, nós vamos ter, dia 26 de junho, o puxão do Pix misterioso. Eu tenho um puxão do Pix aqui no gravado no YouTube que fez bastante sucesso, né? Ele teve mais de 1.500 visualizações, assim, é um dos mais acessados. E eu falei, como não sobrecriar esse puxão do Pix e fazer ainda mais potente? Aí eu criei o puxão do Pix misterioso. Imagina você puxar, de repente, né, receber coisas misteriosas. Não é só Pix, né? Porque a gente tem também pessoas de outros países que acompanham o nosso trabalho. Então, assim, receber transferências, receber dinheiro, presentes inesperados, misteriosos. Só não pode ser aquela história do bolo misterioso que você recebe, come e morre. Isso não, a gente não escolhe. Mas a gente escolhe presentes grandiosos, misteriosos. Então, dia 26, para você participar, você tem que estar ou no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. Então, assim, lá na minha bio, se você clicar ali na minha foto, você vai no Linktree e você entra nesses grupos. O que você está fazendo que você ainda não entrou? Em Marla, a Marla já tá. Em Raquel, a Raquel também tá. Como pode melhorar ainda mais tudo isso? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha live. Eu não apareço muito, porque eu tenho preguiça um pouquinho. Mas é isso. Sem resistência, né? E vamos aqui enfrentar essa nova possibilidade do Instagram, né? De fazer lives semanais, quem sabe? O que mais é possível? Que eu ainda não reconheci. Um beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha live sem resistência. Um beijo.